Vamos falar hoje sobre Santa Mônica e Santo Agostinho. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a participar do nosso programa, conhecer a nossa fé com muitas curiosidades e informações sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no YouTube, se inscreva agora mesmo, tá joia? E fique por dentro de tudo que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651 3046, um canal direto entre você e a nossa paróquia. Mande suas sugestões, críticas, elogios, converse lá com a Dani, a nossa querida secretária. E também temos o nosso Facebook, facebook.com/Rosa Mística Pinhal. Gente, hoje, dia 27 de agosto, a igreja celebra com muita alegria a memória de Santa Mônica, não é? E, consequentemente, amanhã, dia 28, celebramos a memória de Santo Agostinho, né? Falaremos um pouquinho de Mônica, de Santa Mônica, mas também falaremos um pouquinho já sobre Santo Agostinho, dois grandes santos importantes para a nossa fé, para a nossa igreja, um com a sua inteligência, com a sua sabedoria, a sua capacidade de retórica, e a outra pela sua persistência, pela sua paciência em relação ao seu filho, não é? O que é a primeira leitura de hoje, né? Se você participou da Santa Missa agora há pouco, ou se você assistiu pela TV, prestou atenção na primeira leitura que eu queria ler de novo, porque é justamente o que diz respeito sobre Santa Mônica. Aí a gente começa a falar um pouquinho sobre ela. Lá da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Que ninguém vos engane de modo algum. Deus vos chamou para que, por meio do nosso Evangelho, alcanceis a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, ficai firmes e conservai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança, animem os vossos corações e vos confirmem em toda boa ação e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, quem foi Santa Mônica? Santa Mônica foi mãe de Santo Agostinho. Isso para nós já está mais do que claro, desde sempre, né? Ouvimos falar sobre Santa Mônica. Acontece que a vida de Mônica não foi uma vida fácil, não foi uma vida tranquila. Ela nasceu em Tagaste, na África, né? E logo na sua juventude foi entregue em casamento a um homem muito perverso que a maltratava com gestos, com palavras. E dessa união nasceram 3 filhos, né? Um deles, Agostinho. Agostinho, com 17 anos, ele descobre a vida, né? Vamos dizer que ele descobre um mundo de possibilidades e começa a querer ir mais além, não é? A história nos fala que Agostinho, né, além de ser adepto da filosofia maniqueísta, também era uma pessoa muito que se entregava à luxúria, não é? E o que é a filosofia maniqueísta? A filosofia maniqueísta, basicamente, é uma ciência que nos diz que no mundo só existe o bem e o mal,
O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Não há possibilidades do mal se tornar bem e nem do bem se tornar mal. Esse é basicamente o pensamento maniqueísta. E Agostinho então vai por essas vias de pensamento, começa a ler muito sobre filosofias ocultas, além dessa vida de luxúria que ele estava enfrentando. Santa Mônica, ela não se deixa abater por essa vida de Agostinho. Santa Mônica, ela pede insistentemente a Deus para que converta o coração do seu filho, sendo que uma de suas filhas, se não me engano, chamada Perpétua, ela segue até a vida religiosa, não é? Os outros filhos, do seu casamento estavam bem encaminhados. Acontece que Agostinho estava enveredado em outros caminhos. Então Agostinho percebe, que a mãe dele está preocupada com ele, e o que ele faz? Ele dá de ombros, está nem aí para a mãe dele. O que acontece? Agostinho viaja às escondidas para Roma. E quando ele viaja para Roma, para poder difundir um pouco a sua filosofia, poder conhecer um pouco mais, Santa Mônica pega e vai junto também para Roma, de Milão, vai para Roma atrás de Agostinho. E essa história toda acaba que, de tanto Santa Mônica insistir pela conversão do filho, Deus então ele amolece o coração de Santo Agostinho e ele descobre então as maravilhas de Deus. E isso foi por volta do ano 387. E nesse mesmo ano, Santa Mônica falece. Qual que é a conclusão de tudo isso? Falando aqui rapidamente sobre Santa Mônica e sobre Santo Agostinho. Nós temos uma mãe que se preocupa pelo seu filho. Nós temos uma mãe que reza, que ora pelo seu filho, Que nós temos até o grupo Mães que Rezam pelos Seus Filhos. E isso para nós é um exemplo. Isso para nós é um gesto que tem que se estender. Tanto eu para os meus filhos, quanto os filhos pelos seus filhos, os filhos pelos pais. Não somente a figura materna que reza pelo filho, mas também a figura de um familiar que reza pelo seu familiar. Então, quando nós observamos a história de Santa Mônica, nós temos a certeza de que quando nós rezamos, quando nós voltamos as nossas orações até Deus, Deus nos atende. Não importa o quanto isso demore. A tradição nos diz que Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, mas ela nunca arredou pé, ela nunca desistiu. Ela sabia que um dia Agostinho ia se entregar a Deus, ia conhecer a Deus de uma forma melhor, de uma forma verdadeira. Porque é justamente isso que Jesus é, o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos enveredados por outros caminhos, nós não estamos na verdade. Se nós queremos conhecer outras filosofias, coisas que não estão ligadas a Deus, nós não estamos na verdade, nós não estamos no caminho. E, consequentemente, nós estamos sem vida. Essa vida com V maiúsculo. Nós temos a nossa vida, mas a vida principal que deve habitar em nós não existe. Então, o exemplo de Santa Mônica para nós hoje é claro. Rezar, persistir, Como diz a carta de São Paulo aos Tessalonicenses: não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça e nem vos alarmeis. Por mais que tantas coisas ocorram na nossa vida, com nossos familiares, a gente tem que manter a cabeça erguida, não desesperar. Quantos e quantos filhos hoje, aliás, quantas e quantas mães hoje choram por seus filhos pelo mundo das drogas, por estar em um relacionamento abusivo. Quantas esposas choram seus maridos que estão em algum vício. Consequentemente, também ao contrário, quantos maridos também choram por suas esposas, quantos filhos choram pelos seus pais, talvez pela questão até
do divórcio, da falta de união. Gente, é muita coisa que acontece ao nosso redor com as nossas famílias. E nós devemos estar com o quê? Com a cabeça erguida, sempre voltada para o alto, sempre pedindo a Deus para nos dar essa capacidade de perseverança. E por outro lado, nós temos Agostinho, não é? Um homem que depois que descobre a Deus e deixa para trás tudo aquilo que ele enxergava como errado e estava errado, não é? Torna-se bispo e escreve talvez um dos maiores clássicos da literatura cristã de todos os tempos, né? As Confissões de Santo Agostinho. E lá está a sua confissão maior, lá está a sua profissão de fé maior. Senhor, tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. O Senhor estava dentro de mim e eu estava fora de ti. E eu me contentava com as tuas criaturas. As tuas criaturas me contentavam e o Senhor não me contentava porque eu não te conhecia. Tarde te amei, Senhor. Essas palavras de Santo Agostinho ecoam até hoje em nossos corações como uma principal fonte de conversão para a gente, não é? Talvez a gente aqui hoje esteja na igreja, talvez a gente participe da missa, mas nós conhecemos de fato a Deus, não é? Quantos tardes a gente observa por aí? Tarde te amei, Senhor. Pessoas que talvez estão na igreja com o corpo, mas a alma está enveredada para outros caminhos, estão para outros lugares, mas estão na igreja. E não há ali uma conversão sincera. Com Agostinho acontece isso, é uma conversão sincera de vida, uma conversão calorosa. Tanto é que ele se torna um dos maiores doutores da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, gente, para a gente encerrar aqui, fica para nós essa lição, essa reflexão. Que a gente enxergue em Santa Mônica essa capacidade de perseverança. Que a gente enxergue em Santa Mônica que desistir não é o caminho. Que por mais que nós tenhamos algum familiar nosso afastado da gente, afastado da verdade, que nós sempre peçamos a Deus por essa pessoa. Coloquemos sempre em nossas orações, sempre com os joelhos dobrados, porque Deus poderia tocar o coração de Agostinho logo no começo, né, quando Santa Mônica rezou pelo seu filho. Mas se Agostinho tivesse se convertido no começo, talvez nós não teríamos hoje Santa Mônica, que é para nós esse exemplo. Então, como é que os caminhos de Deus estão sempre ali enveredados nesse mistério, não é? Talvez se Santo Agostinho tivesse se convertido antes, Santa Mônica se daria por satisfeita e não teria passado por tudo aquilo que ela tinha que passar para poder se tornar também santa, como ela é hoje para nós. Então fica para nós o exemplo de Santa Mônica e o exemplo de uma conversão sincera e profunda, de coração, de mente, de alma, por parte de Santo Agostinho. Tá joia? Santa Mônica, rogai por todos nós. Santo Agostinho de Hipona, rogai por todos nós. A você que esteve conosco nessa noite, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até semana que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica. Até lá!